A Penitenciária Estadual de Eastern, na Filadélfia, foi inaugurada em 1829 com um propósito que parecia simples: manter prisioneiros perigosos. Mas, ao longo dos anos, o lugar se transformou em algo muito mais do que uma prisão. Tornou-se um verdadeiro símbolo de sofrimento e angústia. A prisão foi projetada com base em ideias inovadoras, mas suas paredes de pedra e os corredores de ferro logo se tornaram testemunhas de horrores indescritíveis. A princípio, a penitenciária parecia um lugar comum, mas logo aqueles que eram encarcerados ali começaram a experimentar algo inexplicável. Era como se o local tivesse vida própria, uma presença sombria que permeava cada canto do edifício. Os prisioneiros, isolados e muitas vezes em completo silêncio, começaram a falar de sussurros, de sombras se movendo nas paredes e, em casos mais extremos, de vozes distantes chamando-os pelo nome. Alguns prisioneiros, em seu confinamento, até começaram a perder a noção do tempo, como se o próprio lugar os estivesse consumindo. As punições eram brutais, sim, mas não eram as torturas físicas as únicas que marcavam aqueles que passavam por ali. O verdadeiro tormento estava na mente dos prisioneiros, que eram deixados sozinhos, sem companhia, sem esperança. Aos poucos, muitos deles começaram a perder o contato com a realidade. Seus gritos de desespero ecoavam pelos corredores vazios, mas ninguém estava lá para ouvi-los. Somente as paredes da prisão testemunhavam suas angústias. Aos poucos, os guardas começaram a relatar incidentes estranhos. Passos atrás deles quando não havia ninguém por perto, portas que se fechavam sozinhas. E, em uma noite particularmente fria, um dos guardas disse ter visto, no topo da escada, uma figura encapuzada, olhando fixamente para ele. Quando ele se aproximou, a figura desapareceu nas sombras. Mas não foram apenas os prisioneiros que sentiram a presença daquilo que residia dentro da penitenciária. Em uma noite, um visitante curioso entrou no local. Ele estava ali para um passeio, interessado em aprender mais sobre a história daquele lugar sombrio. Mas o que ele encontrou foi mais do que esperava. Ao caminhar pelos corredores, o homem começou a sentir uma pressão em seu peito, como se o ar estivesse ficando mais denso, mais pesado. Seus passos ecoavam nas paredes, mas ao se virar, não viu ninguém atrás dele. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha e, por um momento, pensou ouvir uma risada baixa, como se alguém estivesse zombando dele. Mas não havia ninguém. No final do seu passeio, quando estava prestes a sair, ele sentiu um toque frio na nuca. Ele se virou rapidamente, mas não havia nada ali, exceto as sombras que dançavam nas paredes. Antes de sair, ele olhou uma última vez para o edifício. Algo lhe dizia que o que ele viu não era uma ilusão, era uma presença. Algo que ainda habitava o lugar. Algo que nunca partiria. A penitenciária estadual de Eastern foi fechada em 1971. Mas o mal que ali se instalou não desapareceu com as grades e os portões fechados. Pelo contrário, parece que o lugar se alimenta de suas próprias memórias. Durante anos, visitantes relataram fenômenos inexplicáveis, como o som de correntes arrastando no chão, ou o vento que parecia sussurrar entre os corredores. Aqueles que se aventuraram a explorar suas ruínas afirmam que a sensação de estar sendo observado nunca os deixou, como se os prisioneiros, ou algo pior, ainda estivesse ali, à espreita. Mas há outro lugar bem distante, em meio ao deserto quente dos Emirados Árabes Unidos, que também esconde seus próprios segredos. Jezret al-Hamra, uma cidade que antes florescia, foi abandonada por seus habitantes após um conflito com os governantes locais. Muitos partiram para Abu Dhabi, mas alguns ficaram, até que de forma misteriosa, desapareceram, como se algo os tivesse engolido. A cidade ficou deserta, suas ruas silenciosas, seus edifícios caindo aos pedaços. Mas aqueles que se arriscaram a entrar depois, talvez buscando os ecos do passado, relataram algo inquietante. O vento parecia carregar vozes, vozes baixas, como sussurros, vindo das casas abandonadas. Alguns afirmam ter visto figuras, não totalmente humanas, que se moviam por entre as ruínas. Quando tentavam se aproximar, essas figuras desapareciam, como se nunca tivessem estado lá. O lugar parecia estar congelado no tempo. Uma cidade que foi deixada para trás, mas não esquecida. Aqueles que tentaram explorar mais profundamente foram consumidos por uma sensação de opressão, como se o próprio lugar quisesse engoli-los.
E ao final de cada visita, eles sempre sentiam que algo os seguia, algo que estava ali, esperando o momento certo para se revelar. Ambos os locais, a penitenciária e Jezreel Alhambra, são lembranças de que alguns lugares nunca estão realmente vazios. Eles guardam em seus escombros as histórias de dor, sofrimento e perda, e talvez as almas daqueles que ali viveram e sofreram ainda estejam à espreita, esperando para serem descobertas. Se você ousar se aproximar, estará desafiando o desconhecido. E, ao fazer isso, talvez perceba que, por mais que o tempo passe, algumas histórias nunca se apagam e algumas presenças nunca se vão. Gostou da história? Então curta, compartilhe com os amigos e comente abaixo o que achou. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder mais mistérios como esse.